Olá novamente, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso curso Poluição Marinha e Métodos Integrados de Avaliação. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo sobre o desenvolvimento histórico na nossa forma de introduzir poluentes e contaminantes nos sistemas aquáticos, como isso se desenvolveu, se transformou ao longo do tempo, para não apenas aumentando quantitativamente a carga de poluição, mas também a poluição e contaminação foram se transformando qualitativamente. Isso é bastante importante do ponto de vista da compreensão da poluição. Aqui neste vídeo, a ideia agora é a gente entender também o desenvolvimento histórico de um outro assunto, também relacionado à poluição, obviamente, que é o desenvolvimento histórico da ideia, da noção de qualidade ambiental. Qualidade ambiental nem sempre foi a mesma coisa ao longo da história. Então, ao se transformar, isso gerou também a necessidade de que os métodos, ferramentas e abordagens de avaliação da qualidade ambiental também fosse acompanhando as novas noções e concepções do que seria qualidade ambiental. Então é importante a gente ter uma breve noção do que é, do que foi essa transformação do conceito de qualidade ambiental, para a gente entender como as ferramentas foram correndo atrás para dar conta, né, de avaliar a qualidade ambiental de acordo com aquilo que a sociedade entenda ou entendesse o que era qualidade ambiental nos seus diferentes momentos. Então, muito bem. Vou passar aqui então para a apresentação, nossa tela de apresentação. Bom, talvez um marco importante inicial aqui para a nossa discussão, né, do conceito, da ideia, da noção de qualidade ambiental, um marco importante para a gente iniciar esse acompanhamento do desenvolvimento histórico da ideia de qualidade ambiental tenha sido a aprovação, a implementação em 1948 da Lei da Água Limpa nos Estados Unidos. A Lei da Água Limpa, o Clean Water Act, foi o primeiro documento legal assim que permitiu ou tratou a água, né, com mais cuidado, a questão da poluição e da contaminação, a questão do uso da água. Então esse é um marco inicial importante, mas aí algumas décadas depois tem um movimento ainda mais importante para a nossa discussão mais específica sobre a contaminação e poluição química, que foi uma emenda à Lei da Água Limpa, em 1972, e que trazia padrões de qualidade destinados com o objetivo de proteger a saúde e o bem-estar, né, dos ecossistemas aquáticos. Né? O que seriam esses padrões de qualidade? Seriam, basicamente, a ideia de padrões de qualidade é você dizer o quanto, né, uma água, o quanto um determinado sistema aquático pode ter, né, de contaminantes, em termos de quantidade. Né? Determinado contaminante pode ter X miligramas ou microgramas por litro de água. Outro contaminante vai ter Y miligramas ou microgramas deste contaminante por litro de água. São padrões precisos, né? Determinados,
e diziam, né, a partir de concentrações químicas de uma série de elementos químicos, o que seria, né, uma água limpa, né, uma água que efetivamente atinge seu objetivo de proteger a saúde e o bem-estar aí, e especificamente os objetivos, né, de qualidade de água eram para atender o suprimento público de água, certo? A propagação de peixes e vida selvagem, tá? E também uma água suficientemente limpa que permitisse recreação, agricultura, indústria e outros usos legítimos, né? Então, esses padrões de qualidade de água, essas concentrações desses elementos químicos, deveriam permitir que fossem atingidos esses objetivos, permitir esses usos da água, né? De tal forma, então, que a proteção da saúde e o bem-estar do ecossistema aquático deveria visar principalmente suprimento público de água, propagação de peixes e vida selvagem e a recreação, agricultura e indústria e outros usos legítimos. Tá? Muito bem, depois de 1972 nos Estados Unidos foram determinados esses padrões de qualidade de água com aqueles objetivos. Na Europa, alguns poucos anos depois, seguiu o mesmo caminho. Esse European Inland Fisheries Advisory Commission estabelece parâmetros físico-químicos, ou seja, de novo, critérios, diretrizes de qualidade de água que devessem, na época, permitir todas as fases do ciclo de vida de peixes, não produzir condições que contaminem peixes e não produzir bioacumulação de substâncias que causem danos se consumidas. Tá? Então, o que a gente percebe, né, nesses primeiros documentos legais que regulavam e diziam o que era uma água de boa qualidade, se percebe, por exemplo, nesse documento que há uma espécie de obsessão por peixes. Por que peixes? Permitir o ciclo de vida de peixes, não contamine os peixes, não produzir bioacumulação de substância, provavelmente peixes também, né? Mas não apenas. Por que essa obsessão com peixes? E se a gente perceber, aqui nos Estados Unidos também foi citado os peixes, né? Mas só tem peixes nos sistemas aquáticos. Por que saúde e bem-estar dos ecossistemas aquáticos é tão há essa visão tão direcionada, né? Que se materializa na figura do peixe, né? Porque o documento americano deixa até mais claro isso, né? Porque a ideia de qualidade ambiental é uma ideia de um ambiente tendo boa qualidade para o uso humano, certo? Não me interessa a saúde, não me interessa que os padrões de qualidade permitam todas as fases de ciclo de vida de poliquetas, nem de organismos zooplânctônicos, nem de planárias, nem de nada. Tem que ser de algo que a gente use para o nosso consumo. Então, a visão de qualidade ambiental nesses documentos legais iniciais, realmente é altamente antropocêntrica. É assim, o sistema aquático ou a natureza é nossa, pertence aos seres humanos e qualidade significa condições que permitam que a gente use esse recurso, né, ou esses recursos. Então, comparem, por exemplo, né, com a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi regulamentada pela Lei 6.938, em 1981, no Brasil, como é diferente, um pouco diferente, e aqui, né, no Brasil já o conceito já um pouco mais avançado em outro sentido. Define poluição
a Política Nacional de Meio Ambiente como introdução pelo homem de matéria residual ou energia no ambiente, os quais direta ou indiretamente causem danos ao homem ou ao ambiente, certo? Então temos uma espécie de extensão da nossa ética para o ambiente, para criaturas não humanas, entendendo que elas também merecem sobreviver, não só coisas que nos servem, né? Mas também outras, enfim, elementos da natureza que ainda que não tenham utilidade, né, para a gente, elas também existem, né, e possuem direitos de existência. Então a Política Nacional de Meio Ambiente, de certa forma, e por isso ela foi saudada, né, no momento que ela foi regulamentada, em 1981, foi reconhecida internacionalmente como uma política bastante avançada, não só por isso, né, por outros dispositivos também, mas esse é uma também das evidências de que era uma política bastante avançada para sua época. Bom, em 1994, quase 20 anos depois, o outro documento regulatório europeu produziu uma modificação naquele documento de 1976 na direção de, olha, não é só ser humano que merece nossa compaixão aqui, enfim, os recursos aquáticos não são exclusivamente para nosso uso, eles também têm direito de existência, né? Onde foi introduzida a ideia de que os parâmetros físico-químicos e critérios de qualidade de água não podem produzir condições capazes de alterar a estrutura e funções do ecossistema aquático. Então, não, pô, e agora, né, não é só, né, o ambiente aquático não é uma mercadoria que nós vamos lá, né, pegar para nosso uso, mas agora, né, a gente enxerga isso de uma forma diferente e as substâncias que a gente introduz nesses sistemas, elas não podem produzir condições que alterem sua estrutura e função, né? Aí já independente de que organismo seja, né? Falando de, né, estrutura e função do ecossistema, né? Já não falo só de peixes. Bom, então essa é a principal mudança paradigmática, né, na ideia de qualidade ambiental, né, de sistemas aquáticos. O ecossistema aquático passou basicamente de uma ideia de ser apenas um recurso a ser explorado, como era naqueles documentos legais, transparecia naqueles documentos legais iniciais, como já pela Política Nacional de Meio Ambiente, ou, né, em 1994 pela União Europeia, passou a ter a ideia de ser um bem a ser protegido também. Não apenas um recurso a ser explorado, mas um bem a ser protegido. Né? Muito bem, só que isso, como eu falei inicialmente para vocês, isso gera um desafio. Né, bom, a gente tem relativamente uma noção relativamente melhor e digamos que, ainda que seja complexo, é mais simples entender quais são os efeitos dos poluentes sobre a saúde humana ou sobre determinados organismos especificamente, por exemplo, peixes, qual o efeito dos poluentes e quanto, a partir de que concentrações, né, a poluição, os contaminantes vão causar efeitos em determinados organismos, é relativamente mais simples do que a gente falar de níveis de contaminantes que não provoquem alterações na estrutura e funções dos ecossistemas aquáticos, né? Ou quanto de matéria residual ou energia introduzida no ambiente que
não vai causar dano ao ambiente, né? Porque aí tem uma complexidade, assim, parece uma frase simples, mas há uma complexidade por trás dessa ideia. Como assim não produzir condições capazes de alterar a estrutura e função do ecossistema aquático? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente mede estrutura e função do ecossistema aquático? Né? Como é que a gente mede danos ao ambiente? Né? Aí, meu amigo, abriu a caixa de Pandora. Como é que a gente faz isso? Né? Abre-se uma discussão extremamente complexa para definir quais são os parâmetros objetivos, né, para se medir isso, porque tem que ter, né, parâmetros quantitativos para a gente medir essas funções. E a saúde, medir a saúde do ambiente. Né? Quais são esses parâmetros e como medi-los? Quais ferramentas a gente usa para medi-los? Tá? Bom, então, ainda nessa ideia do desenvolvimento histórico, a gente ainda traz muito resquício de uma simplificação do conceito de qualidade ambiental e de como avaliar isso. A lei ou a resolução, a norma do Conselho Nacional de Meio Ambiente Brasileiro, né, o CONAMA, que regula, que dá diretrizes sobre a qualidade de água, a CONAMA 357 de 2005, ela traz uma lista, né, de contaminantes, uma lista de substâncias químicas e quais são as concentrações que a CONAMA recomenda, né, a partir de classes de uso de água. Então, para, né, classes em que não, o objetivo, né, daquela determinada classe de água é exclusivamente proteger, né, o sistema aquático, a sua estrutura e função, determinadas concentrações de contaminantes. Mas se um determinado corpo d'água tem um outro objetivo principal, vão ser dados outros parâmetros de qualidade de água. Mas o fato é que, historicamente, buscou-se simplificar muito a ideia de avaliação da qualidade ambiental. Não, para avaliar a qualidade ambiental, precisamente sobre o quanto a poluição química ou a contaminação está afetando a qualidade ambiental, o que a gente faz? A gente mede, né, os níveis de contaminantes em amostras ambientais e compara com uma tabela, né, que mais ou menos dá uma ideia de que abaixo de determinados valores não se esperam efeitos biológicos em organismo, efeitos tóxicos em organismo. Acima daquele valor se esperam efeitos tóxicos nos organismos. É assim de simples e assim de limitado. Né? Então, extremamente limitada essa abordagem de avaliação de qualidade ambiental, mas é assim que primordialmente se faz a avaliação de qualidade ambiental da poluição e contaminação de corpos d'água no Brasil. Há outras ferramentas que, à medida que, né, vai sendo necessária, as resoluções do CONAMA vão direcionando, né, para apontar quando é necessária, entram outras ferramentas. Mas a primeira abordagem, a principal delas, é isso: quantifica parâmetros físico-químicos e compara com padrões, compara com estándares que a própria CONAMA traz, né, baseado em estudos que mostram, né, enfim, a associação entre aqueles contaminantes naquelas concentrações com efeitos tóxicos em organismos aquáticos. Muito bem, isso é extremamente limitado, muito simples, mas muito limitado, né, e insuficiente. Então, no ano 2000 teve um marco importante
do ponto de vista de legislação de qualidade de água, que foi a aprovação, promulgação da Water Framework Directive, a Diretiva Marco da Água da União Europeia, né? E que aí coloca algo diferente para avaliação. Não é simplesmente fazer análise físico-química e comparar com estándares que são dados pela legislação, né? A avaliação dos corpos d'água, ela depende de avaliação de muitos fatores, né? Para você avaliar a estrutura e função de ecossistemas aquáticos, não é só pegar, fazer análise química e comparar com o standard, né? A Diretiva Marco da Água define, por exemplo, bom estado ecológico como um sistema ecológico com elementos de qualidade biológica que demonstram baixos níveis de distorção resultado de atividades humanas em relação a ambientes não perturbados, né? Então veja que a ideia de bom estado ecológico para a Diretiva Marco da Água de 2000, já a gente está falando de monitoramento biológico, não está falando apenas de monitoramento químico. Aliás, o principal aqui é o monitoramento biológico. Um bom estado ecológico são elementos de qualidade biológica que demonstram baixos níveis de distorção em relação a ambientes não perturbados. Veja que muda, né, o foco da análise da química para o biológico. Por quê? Porque estrutura e função dos ecossistemas, você precisa estudar eles do ponto de vista biológico e ecológico, não apenas do ponto de vista químico. Do ponto de vista químico, apenas é insuficiente. Bom, para se avaliar, então, fazer avaliação da qualidade e monitoramento ambiental em ecossistemas aquáticos, como falei historicamente, né, se usa principalmente a abordagem, né, a linha de evidência. Eu já vou introduzir esse termo, é um termo técnico do universo dos métodos integrados de avaliação de qualidade e monitoramento ambiental. Para fazer uma avaliação integrada, a gente tem que usar diferentes linhas de evidência. Uma delas é a avaliação da contaminação, né? Então, não é que os documentos legais, né, mais antigos ou os que estão vigentes no Brasil hoje, quando colocam em primeira, colocam o protagonismo da avaliação ambiental na contaminação, eles não estão totalmente errados. Na avaliação da contaminação, ou seja, na mensuração, na quantificação de quais contaminantes, em quais concentrações eles estão presentes, né, em amostras ambientais, eles não estão totalmente errados. Não estou querendo demonizar a avaliação química, né, de amostras ambientais, de maneira nenhuma. Estou falando que ela é insuficiente sozinha, né? Então, a linha de evidência da contaminação, ela precisamente responde a essas perguntas. Quais contaminantes estão presentes naquelas amostras e em quais concentrações? Isso são perguntas altamente relevantes para quem vai fazer um estudo de poluição e contaminação, né? Aí avaliar quanto tem de metais na amostra, quanto tem poluentes orgânicos persistentes, surfactantes, pesticida, biocida, anticrustante, fármacos e produtos de cuidado pessoal, retardante de chama, toda a miríade de classes de contaminantes que existem e que estão diuturnamente encontrando os sistemas naturais, sendo lançados, sendo introduzidos nos sistemas naturais, né? A avaliação da contaminação é muito importante, mas não pode parar por aí, né? A ideia dos métodos integrados é que se avance também para outras linhas de evidência, tá? E aqui, bom, por quê? Por que a gente não pode se limitar a apenas fazer análises químicas se a gente está querendo
avaliar e monitorar a qualidade, né, ambiental, daquele ponto de vista de qualidade ambiental, com aquela noção de qualidade ambiental. Não se pode alterar a estrutura e função dos sistemas aquáticos, porque apenas medindo os níveis de contaminantes, ou quais contaminantes estão presentes naquele ambiente aquático, em quais concentrações, a gente tem apenas uma ideia de quais são os efeitos biológicos e ecológicos. Mas a gente não está medindo efeito biológico e ecológico quando mede a contaminação. A gente está medindo a contaminação, certo? São fenômenos relacionados, mas completamente diferentes. E muitas vezes apenas medir a contaminação para daí deduzir quais são os efeitos biológicos, isso incorre em muitos erros, muitos erros. Então, fazer avaliação biológica ou fazer avaliação da qualidade ambiental, do ponto de vista dos métodos integrados, exige que você faça avaliações biológicas também, certo? Não fique apenas na contaminação, né? E dito isso, isso permite com que a gente abra um parênteses aqui na nossa linha, né, discursiva aqui da ideia de avaliação e monitoramento ambiental, para entender a diferença de contaminação e poluição. Eu já havia dito que são coisas diferentes, lá no primeiro vídeo ainda, que a gente até o momento vinha usando de forma intercambiável não, mas eu sempre falava contaminação, falava poluição junto. São duas coisas diferentes, né? O que é contaminação e o que é poluição? Bom, contaminação é a presença de substâncias químicas em concentrações acima daquelas que eram esperadas em um determinado ambiente, certo? Isso é contaminação. A presença de substâncias químicas em concentrações acima daquelas que eram esperadas para aquele ambiente. Tá? Poluição já é outra coisa. Poluição é a presença dessas substâncias nas concentrações acima de que eram esperadas, mas que também acabem causando efeitos biológicos. Tá? A ideia de causar efeitos biológicos, como aqui essa mortandade de peixes em um lago, determinado lago lá em Dhaka, em Bangladesh, isso está na essência do conceito de poluição, mas não está na definição da contaminação, na essência da contaminação. Contaminação é apenas a presença de uma substância em concentrações acima do que era esperado para aquele ambiente. Causa efeito biológico? Muitas vezes não. Muitas vezes as substâncias estão lá, né, as ações humanas introduzem substâncias no ambiente, mas elas não causam efeitos biológicos. Né? Pode ser porque as concentrações não foram suficientes para causar efeitos biológicos, pode ser porque as substâncias são pouco tóxicas, mas mesmo assim substâncias pouco tóxicas contaminam, porque elas podem estar em concentrações acima daquelas que eram esperadas no ambiente. Obviamente, para substâncias sintéticas, quais são as concentrações esperadas no ambiente de substância sintética? Zero. Né? Então, assim, no limite, para reduzir o absurdo, o argumento, no limite, apenas uma molécula de um poluente orgânico persistente, por exemplo, sintético, a presença de apenas uma molécula no ambiente, esse ambiente já está contaminado por essa substância. Mas, obviamente, não necessariamente o ambiente está poluído por essa substância. Uma molécula não vai fazer qualquer efeito biológico. Então, a diferença entre contaminação e poluição é justamente essa. Poluição tem efeito biológico, causa efeito tóxico, ou alterações ecológicas, ou enfim, seja lá o que você avalie, né, para determinar se aquela contaminação está sendo poluição ou não. Então, o ambiente pode estar contaminado, mas não está poluído. Mas nunca pode estar poluído sem estar contaminado, certo? Muito bem. Feita a diferença entre contaminação e poluição, podemos seguir adiante
Então, para medir a poluição, né, para medir a contaminação, análises químicas são suficientes. Você mede, vê em que concentrações essas substâncias estão presentes nas matrizes ambientais, compara com o que era esperado para aquele ambiente, existem diferentes abordagens para fazer isso, e ótimo, se está acima das concentrações esperadas para aquele ambiente, o ambiente está contaminado. Agora, isso para avaliação da contaminação, a linha de evidência de contaminação. Agora, para avaliação da poluição, aí já é diferente, apenas análises químicas não são suficientes. Então, a gente tem análises biológicas, ou análises focadas na biota, né? Das mais variadas, né? E para a gente organizar essa ideia de quais são as ferramentas, que a gente vai passar por várias delas aqui, quando a gente for falar da linha de evidência de ecotoxicologia, e chegar na linha de evidência de ecologia, todas elas são análises focadas na biota, a gente organiza de acordo com níveis de organização biológica, né? Então, você tem respostas à contaminação que são no nível biomolecular, bioquímico, fisiológico dos organismos. Tá? Você pode avaliar respostas da contaminação, respostas biológicas para a contaminação no nível individual, né? Pode ser alterações nos tecidos do organismo, por exemplo, enfim, tumores nos tecidos, né? Entre outras patologias histológicas, a bioenergética do organismo, né? Metabolismo, a reprodução do organismo, crescimento somático do organismo, enfim, todos os parâmetros em nível de organização biológica individual. Né? Isso aqui é subindividual ou suborganismal, não está aqui, em português fica meio esquisito, né? Subindividual, individual, e parâmetros acima do individual, né? Parâmetros populacionais podem ser estudados, né? Crescimento populacional, né? Estrutura da população, sucesso da população, né? Enfim, em perseverar num determinado ambiente. Aí lembra de organização na vida, né? Aqueles modelos de crescimento populacional, tudo isso usado aqui na prática para avaliar poluição, né? Só para a gente entender um pouco melhor essa história, né? Essas ferramentas, né, de avaliação, os parâmetros, né, para avaliar a poluição, ou seja, o efeito que os contaminantes têm sobre os organismos vivos, eles divididos nesses diferentes níveis de organização biológica, eles são organizados, podem ser organizados a compreensão, né, dessas diferentes respostas, diferentes parâmetros, diferentes ferramentas de análise ecotoxicológica, também a partir de uma relação etiológica entre elas, né, seguindo a ordem de níveis de organização biológica, ou seja, a relação dos efeitos, né, que esses contaminantes causam, desde lá dentro da célula, no nível molecular, até a gente vai ver no nível ecológico. Então, as primeiras respostas, né, que um organismo que foi desafiado por uma substância química tóxica, as primeiras respostas são observáveis dentro da célula. Né? Existe a expressão gênica de uma série de mecanismos de defesa, então pode medir a expressão gênica de determinados genes que codificam mecanismos de defesa aos contaminantes químicos ou a efeitos relacionados aos contaminantes químicos, como, por exemplo, efeitos celulares dos metais muito conhecidos são os efeitos oxidativos dos metais, né? O estresse oxidativo. Né? Então, a célula começa a expressar genes que vão codificar proteínas que vão mandar mensagem para a célula começar a produzir defesas antioxidantes. Né? Então você pode medir a expressão gênica
pode medir a atividade antioxidante da célula também, pode medir os mecanismos de defesa da célula. Já citei metalotioneína, que é uma molécula que, por exemplo, que sequestra metais que estão ali dentro da célula, provocando confusão dentro da célula. A célula começa a produzir moléculas que vão sequestrar, e o termo técnico justamente é sequestrar mesmo, né? Como se fosse um camburão de polícia que passa pegando os metais e pegando eles e guardando, né? E inutilizando esses metais a partir dessas proteínas, as metalotioneínas. Então dá para medir esses mecanismos de defesa, dá para medir os metabolismo de contaminantes. Determinados contaminantes têm digamos, um processo metabólico dentro da célula bastante conhecido, a gente consegue medir, né? Então, se uma substância desafia, né, um determinado organismo e a gente conhece o metabolismo, né? O que vai acontecer com essa molécula desse contaminante dentro da célula, quais são as respostas que a célula dá para metabolizar esse contaminante, a gente consegue medir essas respostas, essa atividade dessas, por exemplo, enzimas, ou quantidade de proteínas, ou outras substâncias, tripeptídeos, e aí a gente sabe, opa, o organismo foi desafiado por aquela molécula, né? Determinado contaminante. Bom, as primeiras respostas que o organismo dá, então, é dentro das células, são respostas moleculares, bioquímicas e subcelulares, né? Mas, obviamente, se o organismo, mesmo produzindo defesa, metabolizando esses contaminantes, ou seja, se defendendo do desafio da contaminação, nem sempre a célula consegue, de forma suficiente, lidar com os desafios e os problemas que os contaminantes trazem para essas células, né? Então, a gente começa a observar danos celulares. E aí, de novo, os danos celulares eles são mensuráveis, né? Por exemplo, danos em DNA, fragmentação do DNA, a gente consegue medir fragmentação do DNA. Quanto mais fragmentado está o DNA, mais estressado está o organismo. Muitas moléculas, muitas substâncias agem diretamente sobre a molécula de DNA. São carcinógenos mais potentes, que agem sobre o material genético, são elementos genotóxicos. Então, a gente consegue, né, dependendo da suspeita que a gente tenha de qual molécula está causando, opa, deve ter chumbo, por exemplo, né? Aí a gente mede a genotoxicidade naquelas amostras ambientais, que a gente, né, por exemplo, vê nas análises de contaminação química, o chumbo está elevado, será que esse chumbo está causando efeito biológico? Que efeito que o chumbo causa? O efeito, ele age, faz ligação covalente com a molécula de DNA. Então ele dissolve o DNA, ele fragmenta o DNA. Por que a gente não mede, né, a fragmentação do DNA, ver se esse chumbo que está presente no ambiente não está causando genotoxicidade, né? Danos em membranas é possível medir também. Então veja que as primeiras respostas são aquelas dentro das células, principalmente, né, respostas de defesa, mecanismos de defesa e metabolismo desses contaminantes, a gente consegue medir, mas muitas vezes os mecanismos de defesa e metabolização e metabolismo dessas substâncias não são suficientes. Essas moléculas e substâncias químicas contaminantes causam efeitos celulares, né? E os efeitos celulares, eles também têm mecanismo de se reconstruir, né, e se manter a homeostase celular ali. Mas muitas vezes não é suficiente, né? E aí esses efeitos celulares podem evoluir para efeitos sobre tecidos de diferentes órgãos, né? Então a gente vê uma série de patologias nos tecidos
Por exemplo, em brânquias é muito comum analisar o colapso das lamelas branquiais, as lamelas branquiais estão dependendo do contaminante, né, tá, enfim, alguma resposta patológica delas, ficam, né, aumentam de tamanho, hipertrofiam e colapsam, uma encosta na outra e acaba perdendo área para promover troca gasosa. Então, tumores, falei para vocês, infusão de leucócitos, uma série de patologias que acontecem nos tecidos, né? Mas tudo bem, os organismos podem ter essas patologias, a todo momento a gente está exposto a contaminantes. Certamente, se a gente pegar nossos tecidos agora mesmo, a gente vai ter algumas dessas patologias presentes, né? E os organismos têm também essas patologias. Não necessariamente o organismo vai morrer por causa disso, né? Pode ter, não necessariamente vai ter algum desdobramento sobre a saúde, né? De uma forma mais geral no organismo. Mas pode, né? Não necessariamente, mas pode acontecer, né? E aí pode afetar, né? Esse efeito desses contaminantes começaram lá, né, dentro da célula, eles podem se desdobrar para coisas maiores, efeitos sobre a fisiologia, sobre o crescimento somático do organismo, crescimento corpóreo do organismo, que é o somático, sobre a reprodução do organismo. Esses efeitos, como a gente já sabe, aqueles que fizeram a organização da vida já viram, né, isso pode ter efeito sobre a curva de crescimento populacional, se o organismo reproduz menos, tem mais mortalidade, né? Basicamente, crescimento populacional é uma operação entre a diferença entre nascimento, mortalidade, imigração e imigração. Então, essa diminuição na reprodução e aumento na mortalidade pode levar a um declínio populacional. Um declínio populacional pode levar à extinção da espécie e, portanto, danos aí já em outro nível de organização biológica, que é as comunidades, quando a gente começa a perder, por exemplo, biodiversidade. A gente já está afetando comunidades, né? Então veja como os efeitos, né? Há uma cadeia etiológica, né, de efeitos que vão sendo causados aí nos organismos. Em todas essas etapas existem ferramentas para que a gente consiga avaliar, desde o molecular até, e eu parei em comunidade aqui, ainda depois de comunidade tem ecossistema, tem estudos de efeitos da poluição sobre o funcionamento dos ecossistemas, ciclagem de nutrientes, por exemplo, mas eu parei por aqui porque a coisa vai se desdobrando, né? Então, desde o molecular até o comunidades aqui nesse caso, e a gente basicamente vai parar, né, no nosso métodos integrados, a gente vai parar nas ferramentas de avaliação de comunidades. Vai sair da expressão gênica e vai parar no comunidades ao longo desse semestre, certo? Então, eu vou parando por aqui também. Espero que vocês interajam lá no nosso fórum, do Moodle. Espero que vocês coloquem as dúvidas lá e a gente vai conversando por lá. Obrigado para quem ficou até aqui, pela paciência, pelo interesse e até o próximo vídeo.